Durante um evento na igreja que ela frequenta, a ministra Damares Alves, ela fez uma denúncia. Ela disse que lá no estado do Pará tem acontecido com muita frequência duas situações: tráfico de pessoas e principalmente pedofilia. E você sabe que pedofilia é crime gravíssimo, erotização, atentado sexual, incentivo sexual, relações sexuais com crianças, crime gravíssimo. E ela fez essa denúncia. E quando ela fez essa denúncia, que começou a sair nos jornais, nos principais sites de notícias no país inteiro, aconteceu uma coisa assim, aparentemente inacreditável. É em cima disso que nós vamos conversar hoje. O que aconteceu foi o seguinte, é que a esquerda, e principalmente a tal de Xuxa Mengele, porque nós vamos falar muito dessa tal de Xuxa Mengele aqui, ficaram completamente agitados, irritados e tal. A pessoa poderia pensar assim, bom, já que eles ficaram tão agitados, tão irritados, tão isso, tão aquilo, é porque eles estão preocupados com o teor das denúncias que a ministra fez. Eles querem entender como é que essa história de tráfico de humanos, crianças sendo abusadas, escravizadas sexualmente, como é que é isso? Não, meu camarada, é o seguinte: eles não ficaram preocupados com o teor das denúncias que a ministra fez. Eles ficaram preocupados não, irritados, enfurecidos, em ira com a ministra. Eles acharam que a ministra, não sei o quê, peraí, como é que essa história aí, eu vou fazer, eu vou acontecer. E nessa questão de vou fazer, vou acontecer, aí entra essa tal de Xuxa Mengele. Xuxa Mengele, caso você não saiba, ela está liderando uma espécie de boicote. Ela criou uma coisa aqui na internet, um tal de abaixo-assinado, com o objetivo de caçar o mandato da ministra Damares. Se você não sabe, essa ministra Damares, ela foi eleita senadora no último dia 2, lá pelo Distrito Federal. E agora a Xuxa Mengele, junto com um monte de esquerdalha e um monte de vagabundos, estão querendo caçar o mandato da pessoa que fez a denúncia de pedofilia, de tráfico de humanos. E afinal de contas, quem é Xuxa Mengele? Xuxa Mengele, essa patife, essa bandida, essa vagabunda, é essa figura aqui que você está vendo. É aquela lá, é ela mesmo, aquela lá, anos 90 da Rede Globo, aquela merda lá de show de Xuxa, lembra aquela porcaria de show de Xuxa? Aquela coisa de rainha de baixinho, lembra? É ela mesmo, é essa própria figura. Ela ficou profundamente irritada, mas muito enfurecida com as denúncias que a ministra Damares Alves fez nessa questão lá do estado do Pará. Xuxa Mengele, caso você não saiba, é o seguinte, cara. Eu vou dizer uma coisa minha em relação a essa sujeita. Eu costumo ter uma espécie assim de intuição, um certo sexto sentido em relação a algumas pessoas. Mesmo eu vendo aqui televisão, internet, ao vivo, que seja, tem certas pessoas que eu não sei porquê, desperta em mim uma certa sensação nada agradável. E essa Xuxa Mengele, quando eu vi essa sujeita lá nos anos 90, portanto, antes dessas questões relacionadas com o nosso país, esquerda, Jair Bolsonaro, enfim, lá na década de 90, essa coisa de raia de baixinho, não sei o quê. Eu nunca simpatizei com aquela sujeita, cara. Nunca fui com a cara daquela sujeita. Eu sempre achei Xuxa Mengele muito falsa, muito hipócrita. Eu sempre achei que em torno dela ali havia um certo ar de maldade. Até o tom de voz dela, cara, eu achava que tinha uma coisa ali que não estava batendo legal, cara. Sempre tive essa sensação, essa intuição nada agradável em relação a essa Xuxa Mengele.
E aí entra um outro componente, cara, que caso você não saiba, nos anos 80, ela protagonizou um filme, um tal de Amor Estranho Amor, onde em certo momento ela teve lá umas cenas eróticas com um moleque, na época menor de idade. E essa Xuxa Mengele, ela simplesmente, se você procurar essa coisa desse filme dela hoje aqui no YouTube e tal, na internet, você não vai encontrar mais, porque ela simplesmente mandou que retirasse do ar, que não sei o que eu vou processar quem ligar meu nome com menor de idade, com erotização, com não sei o que, com pedofilia, eu vou processar, eu vou chamar meus advogados, mas ela tem isso aí, cara. Aí, por que Xuxa Mengele e a esquerda estão tão enfurecidos assim com a ministra Damares? Por conta dessas denúncias que ela fez. Afinal de contas, se Xuxa Mengele, ela vendeu aquela imagem lá atrás de que ela era tal de rainha de baixinho, uma imbecilidade desgraçada, né? Rainha de baixinho, não sei o quê. Ela deveria estar preocupada com as denúncias. Saber exatamente o que está acontecendo, quem é que está abusando, molestando, maltratando as crianças. Não é isso? Não. Ela ficou furiosa com a ministra, cara. Ela está muito, mas muito irritada, não é pouca irritada, muito irritada com a ministra. A pergunta que eu faço é, por quê? Lá no programinha dela, aquela merda lá de show de Xuxa, que não tinha nada de educativo para as crianças, não tinha nada de instrutivo para as crianças, não tinha nada de proveitoso para as crianças. Se você for lembrar um pouco, havia lá aquelas meninas lá, eu acho que 12 anos, 13, 14, 15, crianças, roupa curtinha, salto alto, pulando, dançando, uma coisa assim meia... um espetáculo para pedófilo, vamos falar logo em português claro, aquela porra daquele show de Xuxa. Quem é que Xuxa Meneghel lá naquela época fazia esse tal aquela coisa lá, aquele espetáculo grotesco com meninas, com crianças, erotizando aquelas meninas, erotizando aquelas crianças? Para quem ela fazia aquilo? Por que hoje ela ficou tão enfurecida a ponto de querer caçar o mandato da futura senadora Damares Alves? Por quê? Esse que é a grande pergunta, cara. Afinal de contas, a grande pergunta nesse caso é: vamos imaginar que se fôssemos fazer uma profunda investigação dessa questão que está acontecendo lá no Pará, se fôssemos a fundo nisso tudo, o nome de Xuxa Mengele de repente iria aparecer ali comandando alguma rede de pedofilia, de pegar crianças, aliciar crianças, jovens. Será que o nome dela iria aparecer? É por isso que ela está tão enfurecida assim? Se não for o nome dela, será que seria o nome de alguém que é muito próximo a ela, muito conhecido dela, e que aí iria ligar lá com o nome dela? É por isso também que ela ficou assim tão enfurecida? Afinal de contas, bicho, qual é o caso de Xuxa Mengele? Por que ela ficou tão enfurecida com essa denúncia de pedofilia que a ministra Damares Alves fez? Por quê? Não é caso de se pensar? É tudo contraditório. Uma pessoa que fez carreira, fez fortuna, ficou rica, ganhou toneladas de dinheiro com aquela merda dela de show de Xuxa, de trazer crianças para ela, deveria estar em tese preocupada com as crianças. Eu vou lhe dizer uma coisa, cara. Se eu tivesse um filho ou uma filha, eu não ia deixar em hipótese nenhuma um filho meu, uma criança, uma filha minha, uma criança, em hipótese alguma, com a porra daquela mulher, cara. Zero confiança naquilo ali, zero confiança. Pra mim, aquela mulher, ela tem muita coisa de estranha, cara, mas muita coisa de estranha. E essa atitude dela violenta nessa questão aí de denúncias de pedofilia, tráfico de crianças, de humanos. Tem muita coisa estranha aí, cara. Eu não ia ficar nem um pouco surpreso se o nome dela aparecesse lá em uma possível rede nacional ou internacional de pedofilia. Eu nem um pouco surpreso, cara. A esquerda gosta de pedofilia,
A esquerda gosta dessa putaria de aborto. A esquerda gosta dessa putaria de ficar liberando aí maconha, cocaína e crack, a porra toda. A esquerda, tudo que não presta, tudo que degrada o ser humano, que acaba com o ser humano, que desmoraliza o ser humano, a esquerda gosta. Tudo isso ela gosta. Como Xuxa é uma esquerdalha desgraçada lá da Rede Globo, evidente, é lógico que com ela não ia ser diferente. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Vamos esperar os próximos capítulos dessa história para vermos até onde essa situação ela vai caminhar. Certo? Vídeo de hoje então concluído. Hoje é domingo. Ótimo domingo para você. Tudo de bom para você, cara. Excelente começo de semana e semana. Enfim, tudo de bom, tudo de perfeito para você. Não esqueça, dia 30 deste mês, nós estamos em outubro, aqui em São Paulo, número 10, governador Tarcísio. Número 22 para presidente, Jair Bolsonaro. Não esqueça, certo? Vamos até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.